Eu, quando defendo aqui na tribuna, já defendi algumas vezes, a questão do impeachment, é que eu quero acelerar essa manobra para que nós tenhamos um resultado final, para que um novo governo, um novo momento pudesse ser construído na nação brasileira e, a partir daí, criar um ambiente favorável para que os negócios possam destravar. Caso contrário, as empresas, elas não investirão, deixam de investir e, como disse, vão fazer demissões. Não é isso que nós queremos. E entendo, senador José Medeiros, que a credibilidade de alguém, a palavra de alguém empenhada, a palavra de um presidente, de um governador, de um prefeito, quando ele tem a aquiescência da sua população, ele tem crédito com a sua população, ele diz um rumo e todos nós vamos trabalhar para aquele rumo. Haja visto o que tem acontecido no governo da Argentina, por exemplo, um país que está em condições econômicas muito piores que o Brasil. As condições macroeconômicas do Brasil não são ruins, mas a da Argentina é muito ruim. E um presidente que assume em poucos dias ou em poucos meses, com muita, como a gente brinca, com muita espuma, né? Com muita declaração, muita intenção, ele consegue fazer com que o país saia do marasmo e crie uma condição nova entre os trabalhadores, entre os empresários, e parece, opa, agora nós vamos. Tá? Senador Blário, me permita? Pois não. Para citar, e não é confete, citar um exemplo mais paroquiano, quando Vossa Excelência assumiu o governo do Estado de Mato Grosso, e aquelas pessoas confiavam naquele projeto, eu vi várias pessoas imbuídas quando Vossa Excelência propôs as PPPs, aliás, talvez, eu acho que nasceram ali, essas parcerias público-privadas, em que a gente via as pessoas tirarem dinheiro do bolso, com prazer, para poder ajudar fazer parceria com o Estado para construir rodovias, para construir as estradas ali do Estado. Então, quando o governo tem credibilidade, é exatamente como Vossa Excelência disse, quando ele tem credibilidade, a população vai junto. Muito obrigado pela sua lembrança, mas é exatamente isso. Quando um governante ele tem essa empatia com o público, tem essa credibilidade, esse crédito com a população, eu tenho certeza que nenhum de nós brasileiros vamos nos furtar a qualquer sacrifício, né, para ver o nosso país crescendo, o nosso país se desenvolvendo, gerando renda, emprego, enfim, mudando a vida das pessoas. Mas precisa ter alguém que faça isso. E eu não vejo, nesse momento, com todo o respeito que tenho à presidente Dilma, não vejo que a política que ela coloca nesse momento tenha condições de sair disso. As pessoas querem uma posição da política, do Congresso Nacional. Eu tenho sido cobrado diuturnamente sobre isso e tenho dito de que as coisas precisam ser resolvidas dentro do seu tempo. Não há como nós abreviarmos processos, não há como não darmos tempo a quem quer que seja que faça suas defesas. Caso contrário, às vezes a pressa, a passagem de uma etapa para outra, a não observância de uma etapa, fará com que todo o processo tenha que voltar e ser reiniciado. O que é justo, o que é democrático, o que é republicano, deve ser observado. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Senado Federal. Nós temos prazos na Câmara, depois virá para o Senado, se lá for a alternativa escolhida de dar prosseguimento a esse processo de impeachment, vai chegar a nossa vez aqui de nos reunirmos, de votarmos também, se daremos continuidade ou não a esse processo. As ruas, como disse, a população está inquieta e ela exige e quer uma solução muito mais rápida do que nós podemos dar aqui como parlamentares, porque temos as regras a serem seguidas. Eu quero crer que agora, nessa semana, nós vamos ter sinalizações bastante fortes. O PMDB está para tomar uma posição, outros partidos também deverão tomar posição, porque, mais uma vez, a sociedade cobra a posição desses parlamentares. Nós temos visto lá no nosso estado, no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, já há claramente explícito em outdoors na cidade, aqueles que não apoiam o impeachment já estão sendo cobrados lá nos outdoors. Imagino que isso também deve estar acontecendo em outras capitais, outras cidades do Brasil. Claro, nós temos que respeitar a posição de cada um dos nossos colegas parlamentares, mas também temos que respeitar
a vontade da população e a forma como a população acha que é possível cobrar uma posição ou até uma mudança desses próprios parlamentares. Em 3 meses, 4 meses, nós teremos uma decisão a respeito disso e que a posição que o Congresso Nacional vier a tomar e que seja uma posição que nos dê um rumo, né, que nos dê um novo norte e que nós possamos, então, a partir daí, construir um governo de coalizão, um governo de passagem até 2018, onde grandes mudanças e grandes reformas deverão ser propostas. Nós temos coisas a serem mexidas urgentemente e não são coisas que requer grandes desmobilização ou grandes prejuízos para A ou para B ou para C. Não, são coisas que nós precisamos mexer e que só o Congresso Nacional pode fazer, mas eu sei que essas coisas acontecem muito quando o governo quer, né? Então, no movimento que nós faremos aqui no Congresso Nacional, nós teremos 2 pares de olhos nos olhando, né? O da população e o da justiça, quer dizer, o outro poder que vai mediar todo esse problema entre o executivo e o legislativo, que é o poder judiciário. Então, não tem nada de errado no nosso processo, na minha intenção, na minha avaliação, não há golpe nenhum. O jogo ele está previamente determinado, as suas regras, como fazer, nos seus prazos, e quem reclama que é golpe tem o direito de espernear. Vamos fazer o quê, né? Vamos ouvi-los, e também temos tempo para ouvi-los, mas em determinados momentos vamos ter que ir para o voto, e eu espero que no voto a gente resolva o problema político do Brasil, para que a gente possa resolver o problema da economia brasileira. Muito obrigado, senador José Medeiros.